Saudações a todos. Nós vamos, como combinamos então, dar continuidade a uma parte do prefácio do livro Nos Bastidores da Obsessão, nos trazido por Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, em que ele, nessa parte de prefácio, ele faz um estudo sobre obsessão, nos trazendo ali muitos pontos abordados por Kardec e nos preparando, através desse estudo, sobre a obsessão, suas características, para que nós possamos entender esse livro, Nos Bastidores da Obsessão, que nos trazem as situações muito dolorosas vivenciadas pela família Soares no ano 1937 e 1938, em que se deu os trabalhos de desobsessão, onde o Manuel Filomeno de Miranda trabalhava. Ele desencarna na década de 40, né? Então, nessa época, ele estava ali atuando na União Espírita Baiana, nesses trabalhos de desobsessão, e ele relata os tormentos pelos quais essa família passa, nos trazendo ali detalhes, né, que são verificados com a leitura deste livro. Então, é um convite, né, para um aprofundamento desse estudo, verificando ali o que acontecia nessa família, as situações que aconteciam tanto do plano espiritual, porque como ele nos traz o livro, né, como espírito, ele tem a visão do que ocorreu no plano espiritual, né, nos trazendo também o que ocorreu no plano físico, ali na atuação dos médiuns, né, enquanto encarnados, nos trabalhos de desobsessão da casa em que ele trabalhava. E nesse estudo, nessa parte do prefácio, ele faz um apanhado, né, sobre a obsessão. Então, como é muito interessante, nós vamos, como comentamos, trazer aí nos áudios que se seguirão, né? Então, nós falávamos justamente, pegando ali, porque ele traz passagens do livro dos médiuns, que nos foram trazidas por Kardec, né? Então, ele está falando que a obsessão vem de todas as épocas da humanidade. Falávamos, ao terminar, sobre o Nabucodonosor, né? Ali na Caldeia, que ele passava por uma perturbação, é relatado, né, ali na Bíblia, ele passava por uma perturbação muito grande que não se compreendia, né, mas enfim, ele tinha ali uma posição animalesca, né, aí falamos sobre o processo de subjugação corporal, mental, não é? E em seguida, que é o que nós vamos dar início agora, vai ser citado Tibério, de mente dirigida por espíritos impiedosos, atingiu alto índice de crueldade pela desconfiança exacerbada, insuflada pelos adversários desencarnados, né? Então, aqui ele não entra em detalhes, né? Mas há relatos, né, que o Tibério realmente tinha ali, teve atitudes muito cruéis, né, jogando pelo penhasco aqueles que ele desconfiava como sendo ali seus inimigos, né, porque olha, espíritos impiedosos, uma mente dirigida por espíritos impiedosos atingiu alto índice de crueldade pela desconfiança exacerbada, né? Então, e em seguida ele fala: Domício Nero, tristemente celebrizado após uma existência de loucuras, o Nero, né, que incendiou Roma, após uma existência de loucuras, avassalado por cruéis inimigos do além-túmulo, não poucas vezes em desdobramentos espirituais, reencontrou a mãe Agripina e a esposa Otávia, que foram assassinadas por sua ordem, pressagiando-lhe o termo doloroso, né? Então,
essas situações vêm de todos os tempos, né? E percebemos claramente que nas crueldades trazemos companhias, né? Claro, afinidades, né? E no entanto, né, continua o Manuel Filomeno de Miranda, na epopeia sublime do Evangelho, que desfilam ao lado de Jesus em larga escala os atormentados por espíritos infelizes que encontraram nele o médico divino que lhes lucila o íntimo e os liberta do sofrimento, né? Então, tudo aquilo que não era compreendido, né? Vem o Mestre Jesus e com a sua sublime tarefa já começa, né, ensinando e deixando o aprendizado, né, nesses trabalhos de desobsessão. Nós sabemos que Jesus ensinou, né? E quando ele alertava ali, porque nós sabemos daquela passagem, né? Que nenhum dos discípulos estavam conseguindo ali libertar aquele chamado lunático, né? Daqueles espíritos malfazejos. E quando Jesus desce com Pedro e João do Tabor, encontra ali toda essa situação, né? Que eles não estavam conseguindo, e Jesus ali já faz com que o espírito se afaste, e os discípulos ficaram ali perguntando: por que nós não conseguimos? E Jesus os alerta, né? Para essa classe de espíritos é necessário o jejum. Jejum, entendamos bem, né? Jejum é abstenção de determinadas coisas, de determinados comportamentos, de determinados pensamentos, abstenção. Isso é jejuar, né? Nos abstermos de determinadas coisas. Esse é o verdadeiro jejum. E Jesus, então, voltando à ideia, ele ensinou para os seus discípulos, tanto que nós temos relatos que Pedro ao andar, né, conforme ele ia passando, ele desce uma vez do templo, desce as escadarias do templo, e alguém lhe pede: estou com fome, me ajude, né, com alguma moeda. E Pedro se volta para ele e diz: nada tenho para te dar, mas, ele dá uma parada e diz: mas uma coisa eu posso te dar. Levanta-te, era um paralítico, levanta-te e anda. E aquele mendigo se levanta e anda. Então, aquilo que Jesus ensinava, e ele falou: vós sois deuses e farão tudo o que eu faço e muito mais. Então ele ensinou, ele preparou a todos aqueles que se fizeram e se fazem e se farão verdadeiramente seus discípulos, ter essa condição, né? Então, sabemos que as pessoas seguiam a Pedro, seguiam a João, né? Seguiam ali os discípulos. Há um relato de que até a sombra, procuravam passar assim na sombra deles, porque já se sentiam curados. Então, vem Jesus e traz essa lição sublime de que existe obsessão, de que espíritos malfazejos se apossam das nossas mentes, né? E podemos nos libertar disso, como vemos largamente descrito ali no Evangelho. E como o Espiritismo é uma revivência do cristianismo puro, né? O trabalho de desobsessão é o pilar das casas espíritas sérias, né? Então, vamos lá, voltando ao texto. Então, pegando aqui novamente: no entanto, na epopeia sublime do Evangelho, que desfilam ao lado de Jesus em larga escala, os atormentados por espíritos infelizes que encontram nele um médico divino que lhes lucila o íntimo e os liberta do sofrimento.
Os discípulos do Rabi Galileu, vezes sem conta, aplicaram o passe curativo nos inúmeros obsediados que os buscavam, prosseguindo o ministério apostólico entre os atormentados da terra e os perturbados do mundo espiritual, como fizera o Mestre. Eu nem precisaria ter comentado, porque está tudo sendo dito, né? Mas vamos comentando. E depois deles, os registros históricos apresentam loucos de nomenclatura variada, às voltas com entidades atormentadoras, sofrendo na fogueira e no exílio, no poço das serpentes e nos manicômios sombrios, o resultado da convivência psíquica com os que atravessaram o portal da imortalidade e se demoram nas viciações e nos sentimentos em que se comprazem, né? Então temos aí todos esses registros. Asseverou Allan Kardec, não foram os médiuns. Então, abrindo aspas para Kardec, não foram os médiuns nem os espíritos que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram age espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos médiuns, é claro que há espíritos desde quando há homens, por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Fecha aspas, abrindo aspas novamente. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Fecha aspas para Kardec, né? Então aqui também a ideia que já comentamos. As imperfeições morais do obsediado é o grande entrave. Falamos no áudio anterior que é mais fácil, muitas vezes, esclarecer, encaminhar, sensibilizar o espírito do que muitas vezes o próprio médium encarnado que está ali junto dos trabalhadores, né? Mas é mais difícil porque basta olharmos a nós mesmos e veremos o quanto somos recalcitrantes naquilo que entendemos como a nossa maneira de ser, nessa insistência em não buscarmos mudanças, né? Então é mais difícil a mudança do próprio encarnado, ou seja, a mudança do próprio sensitivo ou médium. Continuando então, Manuel Filomeno de Miranda nos traz: a obsessão, todavia, ainda hoje é um terrível escolho à paz e à serenidade das criaturas. Com origem nos refolhos do espírito encarnado, obsessões há em escala infinita e, consequentemente, obsediados existem em infinita variedade, sendo a etiopatogenia de tais desequilíbrios, genericamente denominada distúrbios mentais, mais ampla do que a clássica apresentada, merecendo destaque aquela denominação causa kármica. Jornaleiro da eternidade, o espírito conduz os germens kármicos que facultam o convívio com os desafetos do pretérito, ensejando a comunhão nefasta. Trazemos, né? Trazemos os desafetos, trazemos as companhias. Não há muitos dias nós não vimos aquele caso de obsessão pacífica em que Tarquino, ele encarna, né, numa família espírita com todas as condições de se desempenhar ali na mediunidade como havia programado no plano espiritual, mas se deixa influenciar pelas companhias de viciações que ele trazia, comparsas, né, que se ligaram a ele e estavam ali junto dele na busca
de fazê-lo com que ele voltasse às vivências, né, com as quais se compraziam. Então é assim, né? E é preciso que tenhamos essa clareza, né? Todavia, continuando no texto, não apenas o ódio, como se poderia pensar, é o fator causal das obsessões, e não somente na terra se manifestam os tormentos obsessivos. Além da sepultura, nas regiões pungentes e aflitivas de reajustamentos imperiosos e despertamentos inadiáveis das consciências, defrontam-se muitos verdugos e vítimas, começando ou dando prosseguimento aos nefandos banquetes de subjugação psíquica em luta intermina de extermínio impossível. Obsessores minelarmente vinculados ao crime em estruturas de desespero invulgar, em que se demoram voluntariamente, envergando indumentárias de perseguidores, de outros obsessores menos poderosos mentalmente, que perseguindo são também escravos daqueles que se nutrem às suas expensas, emanados por forças vigorosas e cruéis. Então, parando para o entendimento, ele está dizendo que no plano espiritual, da mesma forma, as obsessões se dão, né? Quantos espíritos há que julgam estarem ali agindo por si mesmos em processos de perseguições, de destruições, né? De envolver o médium, né, ali nas suas fraquezas, nos seus pontos voluntários, para levá-los a determinados comportamentos, e na verdade esses espíritos estão sendo manipulados, né, manejados por espíritos de mentes mais capacitadas, né, mais inteligentes, mais dominadoras, detentores de maior poder de magnetismo, né, de hipnotismo, e acabam ali se utilizando desses tantos, como se dá aqui na Terra, né, entre os encarnados, né? Obsessores, já vimos. Na Terra, igualmente, é muito grande o número de encarnados que se convertem, por irresponsabilidade e invigilância, em obsessores de outros encarnados, estabelecendo um consórcio de difícil erradicação e prolongada duração, quase sempre em forma de vampirismo inconsciente e pertinaz. São criaturas atormentadas, feridas nos seus anseios, invariavelmente inferiores, que, fixando aqueles que elegem gratuitamente como desafetos, os perseguem em corpo astral através dos processos de desdobramento inconsciente, prendendo muitas vezes nas malhas bem urdidas de sua rede de idiosincrasia esses desacisados morais, que então se transformam em vítimas portadoras de enfermidades complicadas e de origem clínica ignorada. Vejam quantas ideias, quantas coisas foram colocadas nessa situação, até de doenças, né? Patologias com muitas dificuldades para a medicina, que não alcança ali as causas. Graças a Deus já estamos tendo uma abertura nesse sentido, mas isso deve se acentuar muito mais na medida em que houver um esclarecimento nesse sentido, que além daquele corpo há um espírito, né, que ocupa aquele corpo e que determina muitas vezes ali as situações que os nossos organismos passam a refletir, né? Então, além dessa ideia, temos também aqui uma outra ideia muito importante dessa crueldade de muitas situações que acontecem. Nós sabemos que em muitos crimes, em muitos homicídios, por exemplo, há muito mais do obsessor que se utiliza daquele irado, daquele desequilibrado, daquele orgulhoso, né? Se utiliza dele num processo,
né? Num processo ali hipnótico, que todos os estudos nos apontam como isso se dá, por isso temos que estudar a mediunidade na sua inteireza, na sua plenitude, para compreendermos essas sutilezas da mediunidade. É tempo de se estudar mediunidade, né? Porque quando não temos dúvidas de que quando isso estiver mais claro para todos, muitos desses homicídios, dessas crueldades, dessas coisas que acontecem que depois a pessoa fala, eu não sei como eu fiz isso, e nós podemos até interpretar como falsidade, porque realmente há, né, pessoas que se utilizam de recursos para desviar ali uma culpa, sem dúvida nenhuma que isso existe, mas não podemos desconsiderar a veracidade de muitos quando dizem, eu não sei como eu fiz isso, né? Isso diminui a sua culpa? Absolutamente. Somos responsáveis por todos os nossos atos, partindo apenas de nós mesmos ou também com companhias. A nossa responsabilidade é a mesma, mas não podemos desconsiderar essas influenciações que podem enceguecer alguém, que traz aquela ira, que traz aquele orgulho, né? Que traz aquela crueldade e que extravasa aquilo, tirando a vida de alguém que na verdade nem teria essa vontade. É muito mais a vontade daquele que se utiliza daquele que se faz instrumento. Então, quando todas essas questões se tornarem mais claras, com certeza estaremos vivendo, e o Consolador veio para isso, né? O Consolador nos traz a compreensão da mediunidade, porque ele nos chega através da mediunidade, né? Porque ele nos chegou através dos espíritos, portanto, através da mediunidade. Né? Então, quando tudo isso se fizer mais presente, mais compreendido, estaremos caminhando a passos mais firmes para esses tempos de transição. Nosso tempo estourou, continuaremos então, né, no próximo áudio. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Mergulhando no Mar de Amor, que é um livro muito interessante que fala sobre a vida de Frei Fabiano de Cristo, que é o nosso mentor espiritual aqui da Casa de Fabiana, né? Um livro escrito por César Soares dos Reis. E no final do livro ele traz uma série de reflexões que Frei Fabiano fazia, né, no final do dia, que vale a pena a gente comentar um pouco. Ele fala, por exemplo, sobre o falar e agir. Falar menos, agir bastante. O que puder ser feito em silêncio, eu farei. Estarei concentrado nas minhas mãos para que trabalhem bem. Estarei concentrado em meu coração para pulsar melhor pelo meu irmão. Estarei concentrado em meu pensamento para que ele seja puro impulso de amor a serviço de todos. Que o meu silêncio exterior seja a expressão de muito trabalho interno, construtivo e enriquecedor. Então essa primeira frase dele já nos diz muito, falar menos, agir bastante, né? E esse é um exercício de uma vida inteira ou de muitas e muitas vidas, né? Falarmos menos, falarmos o necessário, analisarmos muito bem o que sai da nossa boca, qual é o teor das nossas conversas, não é? Qual o teor daquilo que falamos, será que reclamamos em excesso, né? Será que nós valorizamos, elogiamos aquilo que nos faz bem? Será que as nossas palavras são de conforto, de esclarecimento? Enfim, ele nos recomenda falar menos, agir bastante. E esse agir também nos faz pensar que temos ali tantos planos, né? Sobretudo no início do ano em que vem ali formulações de projetos, de ideias, de metas. Então falamos tanto, mas ele fala, fale menos, haja mais, tome mais atitude, tenha mais iniciativa. E aí vale sempre pensarmos para não esperarmos a perfeição, o momento ideal, né? Uma inspiração divina, uma vontade arrebatadora, ou seja, comece pelo simples, dê ali o primeiro passo,
Aquela imagem que diz que quando alguém sobe uma montanha, aquela subida começou com um primeiro passo, né? Então, às vezes o que nos falta é isso, esse primeiro passo, esse impulso, né? Porque gradativamente, o primeiro, o segundo, isso vai nos motivando, vai nos ali estimulando para os outros passos, até que a gente ali, ao longo do tempo, teremos caminhado bastante, né? Então, agir bastante. Isso nos faz lembrar também a questão da própria leitura, né? Que uma meta comum a muitos de nós é ler mais, né? Mas se nós lêssemos ali 15 minutos todos os dias, quanto material, quantas informações, quanto conhecimento nós teríamos ali ao final de 365 dias, né? Então, talvez a gente não leia tão rapidamente como gostaríamos, como é a nossa expectativa, mas se lêssemos ali 10, 15 minutos todos os dias, isso faria uma diferença significativa. Da mesma maneira a prece, né? Uma prece que é feita ali durante talvez poucos minutos, né? Mas ela seria extremamente importante para ali nos dar o combustível necessário ao longo do dia, para que tivéssemos um dia mais seguro, com mais serenidade, com menos irritações, né? Então, quando ele fala falar menos, agir bastante, aqui tem muitos ensinamentos, muitas reflexões para que os nossos projetos eles saiam da nossa cabeça e ganhem forma ali. E se não der certo, pelo menos nós tentamos, né? E ele diz, o que puder ser feito em silêncio, eu farei, né? Então a gente pensa não só no silêncio da fala, não só no silêncio em que nós nos calamos, né? Mas sobretudo o silêncio interior, né? Esse silêncio tão necessário, né? Para que nós tenhamos então mais paz, né? Então não nos deixarmos levar por essa agitação do dia a dia em que já acordamos pensando num turbilhão de coisas ali a fazer, a resolver, mas ao longo do dia, sobretudo de manhãzinha quando acordamos e quando vamos descansar ali no repouso da noite, que nós tenhamos ali esses momentos de silêncio, nesse silêncio interior, que mesmo que haja agitação em torno de nós, que a gente se recolha, né? E vale lembrar que Jesus fazia sempre isso, né? Jesus tinha ali muitos momentos, principalmente ali no finalzinho da tarde, quando ele se afastava um pouco ali dos discípulos e ele tinha esse silêncio, essa comunhão mais intensa com Deus, né, em que ali ele se inspirava ainda mais, né? E então, se ele com toda a grandeza fazia isso, imagina a nossa necessidade. E para nós foi um exemplo isso, né? O quanto é importante, né? A convivência, que é fundamental, né? Essa troca de experiências, mas temos ali em algum momento do dia esse recolhimento interno, esse silêncio interior, né? Então ele fala que ele estará concentrado nas mãos para que trabalhem bem, estará concentrado no coração dele para pulsar melhor pelo meu irmão. Estará concentrado em meu pensamento, ele diz, para que seja puro impulso de amor a serviço de todos. Então, vejam que é um espírito mais amadurecido, né? Talhado ali pelas lutas, pelas experiências, em que há um desejo muito mais de amar do que ser amado, né? Ou seja, já não tem-se tanta necessidade de se sentir amado pelos outros, porque o sentimento que ele nutre de amor pelos outros já o alimenta, já o mantém, né? Claro que estamos longe dessa condição, mas é muito importante termos esses espíritos como um farol, né? Como um caminho, como uma luz ali que nos guia para que nós possamos caminhar nessa direção. E fechando, ele diz que o silêncio exterior dele seja a expressão de muito trabalho interno, construtivo e enriquecedor. Muito bonito quando ele fala isso, né? Olha, eu vou ficar em silêncio, mas que ele seja ali a expressão de muito trabalho, né? Então, é o convite ali, a ação, a atitude, né? A nos movimentarmos, não nos deixarmos levar ali pela acomodação, pela preguiça, né?
Em outro momento ele fala sobre o amor, né, que é perdoar, que é esquecer as ofensas, é transformar as diferenças em somas, em agregações, ser como o sol que se abre para todos ou a chuva que beneficia tanto a erva boa quanto a erva daninha, sem distinção. O amor é o alimento da alma, tão ou mais importante que o alimento do corpo. Uma alma sem amor pode ter um corpo forte, mas será fraquíssima, seca, feia, infeliz. O amor só existe quando ele é compartilhado. Deus é amor. Viver é concentrar todas as energias em adquirir a capacidade de amar. Então vejam, dentre as incontáveis definições de amor, ele fala, né, que o amor é o alimento da alma, né, que o amor existe quando ele é compartilhado. Então ainda temos uma tendência a ter um amor muito egoísta, né, muito ali centrado nas pessoas que convivem mais diretamente conosco, na nossa família. Mas ele fala que esse amor pleno, ele se realiza, ele é pleno quando ele é compartilhado, né? Quando nós compartilhamos ali, desejamos ali o bem a todos. E Deus é amor, é uma frase de João, né? Deus é amor, uma frase tão simples que se nós aqui temos um pequeno deslumbre do que esses sentimentos, Deus tem esse amor profundo por cada um de nós, né? Nos conhece profundamente. A gente sempre lembra do próprio Cristo, né? Quando ele diz: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ou seja, deixando muito claro que para cada um de nós existe um olhar muito particular, muito amoroso, que Deus, que o Cristo nos acompanha. E ele diz que viver então é concentrar as energias em adquirir a capacidade de amar. Até porque quando nós desenvolvemos essa capacidade de amar, nós sentimos mais intensamente aquele amor que nos chega do outro. Então uma pessoa que se somos ali extremamente rígidos e endurecidos, nós não conseguimos amar o outro como temos dificuldade de sentir, de perceber aquilo que de bom nos chega. Então, à medida que nós vamos gradativamente desenvolvendo essa capacidade de amar, né, que isso passa ali, como ele vai falar, por vários pontos, pelo respeito, enfim, pela solidariedade, nós vamos também podendo sentir o amor que nos vem, o amor que chega do outro. Né? Busca do saber, não esmorecer ante aquilo que ainda não compreende. Perceber que saber é sentir. Saber é maior do que a cultura. A verdadeira sabedoria está em seguir as leis de Deus. Há muitas pessoas que supervalorizam a cultura, os títulos. Mas cultura vem de dentro para fora. Sabedoria, ou melhor, desculpe, cultura vem de fora para dentro. Sabedoria vem de dentro para fora. Vale repetir. Cultura vem de fora para dentro. Sabedoria vem de dentro para fora. Sabedoria é a resposta aos estímulos de Deus sempre em nós. Cultura nem sempre está associada à sabedoria, senão os doutores diplomados não cometeriam crimes. Cultura é algo necessário, mas não é suficiente. Então, muito interessante nessa busca do saber, quando ele começa dizendo: não esmoreça diante daquilo que você ainda não compreende. Porque às vezes temos essa ânsia, essa preocupação, que nós não temos todas as respostas. Ok, isso faz parte, isso é natural. Né? Essas respostas, elas vão surgindo, elas vão se clareando ao longo da vida. Né? Tanto que há uma frase muito interessante que diz que é preferível a angústia da busca do que a paz da acomodação. Então, nós, ao longo do tempo, nós vamos descobrindo as respostas aí da nossa vida, e talvez algumas nem tenhamos tão claramente, né? Elas sejam ali desvendadas depois do nosso desencarne, mas o importante é que, como ele diz, nós busquemos as informações, mas pensemos:
o que eu tenho feito com as informações que chegam, porque ter muita informação, como ele diz aqui, é cultura, é aquilo que vem de fora para dentro. Mas o que nós fazemos com essas informações? Como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos os outros, como nós enxergamos a nós mesmos, como nós enxergamos a Deus, a Jesus, isso é sabedoria. Tanto que há pessoas que são extremamente simples do ponto de vista da cultura, que não detêm conhecimentos, mas trazem essa sabedoria, enxergam a vida de uma maneira muito simples, mas muito objetiva, muito prática, enxergam ali com o coração. Então ele diz que a cultura é importante, claro que é, as informações são importantes, mas não é suficiente se ela não vem acompanhada da sabedoria. E ele diz que sabedoria é a resposta aos estímulos de Deus sempre em nós. Então, que essa sabedoria nos ajude a enxergarmos melhor a vida, a enxergar melhor a Deus, através ali da própria criação, através da natureza, através dos fatos que nos acompanham. Mas isso só se faz possível quando nós analisamos, quando nós refletimos, quando nós vamos cultivando aquele silêncio que foi dito agora há pouco, para que nós possamos então cultivar dentro de nós a sabedoria. Então, de novo, que busquemos as informações, o conhecimento, o estudo, mas acima de qualquer coisa pensemos o que eu tenho feito com esses conhecimentos que nos chegam à nossa mente. Por isso que ele diz que saber é sentir. Então nós vamos de fato termos esse saber, essa sabedoria, quando as informações elas não só ficam na nossa mente, mas elas permeiam, quando elas habitam o nosso coração e que elas vão mudando gradativamente os nossos sentimentos. E para finalizar, ele fala da perseverança, constância de objetivos, sejam quais forem os obstáculos. Somos ainda muito atrasados para perceber o objetivo supremo da nossa vida, que é atingir a plenitude da capacidade de amar. Vejam, qual é o objetivo supremo da nossa existência? Atingir a plenitude da capacidade de amar. Crescemos para o amor lentamente. Ao longo dessa trajetória, o amor toma muitos nomes: tolerância, paciência, disciplina, perdão, compreensão, solidariedade. Perseverar é buscar o bem, mesmo que não saibamos direito do que se trata. O amor é um rumo, é uma trilha a ser percorrida, não trilhos sem alternativas. Então é muito interessante quando ele fala, que ao longo do caminho, ao longo dessa trajetória do amor, ele toma muitos nomes: tolerância, paciência, disciplina, perdão, compreensão, solidariedade. Nós nos perguntamos, o que será esse amor mais pleno? Que sentimento sublime esse que tanto falam, que os Espíritos falam, que o Evangelho fala? Mas é muito importante quando ele diz que para chegarmos nesse ponto, nós temos que desenvolver esse caminho da tolerância, da paciência, da disciplina, do perdão, da compreensão, da solidariedade. Ou seja, vivenciando cada um desses pontos, nós vamos gradativamente também, aos poucos, dia a dia, nós vamos começando a sentir esse amor que é mais pleno. Então nos perguntemos, como tem sido a minha tolerância? Como tem sido a minha paciência? Como tem sido a nossa disciplina? Tanto que o Emmanuel falava para o Chico: disciplina, 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 reforçando o quanto a disciplina era um ponto extremamente importante na vida do Chico e de todos nós. Claro que aquilo ali era sempre um aprendizado para nós. O perdão, como tem sido o perdão na nossa existência, o perdão em relação aos outros, o perdão em relação a nós mesmos. A compreensão, a solidariedade, o quanto somos ali solidários, o quanto temos a empatia, enfim,
são os caminhos que vão nos levar a esse amor. Por isso que ele diz, crescemos para o amor lentamente, e esses pontos são os pontos que nos levam a esse crescimento, né? Enfim, em função do tempo a gente encerra por aqui, podemos voltar com outros pontos desse livro num outro momento. Que Deus então nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. Graças a Deus, graças a Jesus.